O que os livros não dizem sobre enriquecer, mas deveria. Se você já leu livros suficientes sobre dinheiro, riqueza e sucesso, provavelmente começou a perceber um padrão. Eles falam sobre investir, sobre poupar, sobre mentalidade, sobre disciplina, sobre oportunidades, explicam conceitos importantes, mostram caminhos, apresentam histórias inspiradoras. E, de fato, muitos desses ensinamentos são válidos, funcionam, são testados. Mas existe um ponto que raramente é dito, com clareza menos, e quando é dito, costuma ser suavizado, escondido ou diluído entre outras ideias mais confortáveis. A verdade é que enriquecer não é difícil de entender, é difícil de sustentar. Essa é a primeira coisa que os livros não dizem com a força necessária. Eles explicam o que fazer, mas não mostram o quanto é desafiador continuar fazendo. Porque o problema nunca foi a informação. O problema sempre foi a consistência. Você pode aprender a investir em poucas horas. Pode entender o básico de finanças em poucos dias. Pode ter acesso a praticamente todo o conhecimento necessário em pouco tempo. Mas transformar isso em comportamento repetido por anos exige algo que não é ensinado com tanta profundidade: controle interno. Os livros mostram o caminho, mas não conseguem transferir disciplina. Eles explicam estratégias, mas não conseguem eliminar sua tendência ao impulso. Eles descrevem processos, mas não conseguem impedir que você desista no meio. E é exatamente aí que a maioria falha, não por falta de conhecimento, mas por não conseguir sustentar o comportamento quando ele deixa de ser confortável. Outra coisa que os livros raramente deixam claro é que enriquecer exige abrir mão de uma versão de você mesmo. Não é apenas sobre adicionar hábitos novos, é sobre abandonar padrões antigos, é sobre deixar de ser a pessoa que gasta para aliviar emoções, a pessoa que evita decisões difíceis, a pessoa que adia o importante, a pessoa que busca validação externa, a pessoa que vive no automático. E isso não é simples, porque esses padrões não surgiram por acaso. Eles foram construídos ao longo de anos, foram reforçados por ambiente, cultura, experiências e emoções. Eles são familiares, e o cérebro prefere o familiar ao eficiente. Por isso, mudar não é apenas uma questão de querer, é uma questão de enfrentar resistência interna constantemente. Os livros falam sobre investir, mas poucos falam sobre o desconforto de ver seu dinheiro parado enquanto você abre mão de prazeres imediatos. Falam sobre poupar, mas não mostram o quanto é difícil dizer não repetidamente em um mundo que te incentiva a consumir o tempo todo. Falam sobre longo prazo, mas não mostram o vazio psicológico de continuar sem ver resultado por meses ou anos. Existe um silêncio sobre o lado emocional do processo. E esse silêncio custa caro, porque quando a pessoa começa, tudo faz sentido. Ela está motivada, empolgada, cheia de intenção, mas com o tempo, a realidade aparece. O progresso é lento. As tentações continuam, as comparações aumentam. O cansaço chega e, sem preparo emocional, ela começa a falhar. Pequenas falhas viram interrupções, interrupções viram abandono. E o ciclo recomeça. Outra coisa que raramente é dita de forma direta é que enriquecer exige ser diferente da maioria. Não de forma superficial, mas estrutural. Significa tomar decisões que outras pessoas não tomam. Significa abrir mão de comportamentos socialmente aceitos. Significa não seguir o fluxo. Significa dizer não quando todos dizem sim. Significa parecer estranho em alguns momentos. E isso gera um conflito interno forte, porque o ser humano busca pertencimento. Quer fazer parte, quer ser aceito, quer se sentir incluído. E quando suas decisões começam a se afastar do padrão, esse conflito aparece. Não é só uma questão financeira, é uma questão social, emocional
e psicológica. Os livros falam sobre riqueza, mas não falam o suficiente sobre solidão estratégica. Não no sentido de estar sozinho, mas no sentido de não depender da validação de quem não está no mesmo caminho, de seguir mesmo quando ninguém entende, de continuar mesmo quando ninguém aplaude. Outro ponto pouco explorado é que enriquecer exige paciência em um nível que a maioria não está preparada para aceitar. Não é apenas esperar, é continuar agindo sem recompensa visível, é confiar no processo quando não há evidência externa, é suportar a ausência de resultado imediato sem abandonar o plano. Isso vai contra tudo que fomos condicionados a buscar. Fomos treinados para querer retorno rápido, gratificação instantânea, reconhecimento imediato, e o processo de construção de riqueza faz exatamente o oposto. Ele exige atraso de recompensa, exige visão de longo prazo, exige confiança sem garantia imediata. E isso cria um filtro natural. Poucos continuam. Os livros também não deixam claro o quanto o ambiente influencia. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor conhecimento, a melhor intenção, mas se estiver cercado por estímulos que favorecem impulsos, consumo e distração, a chance de falhar aumenta drasticamente. Porque comportamento não depende apenas de força de vontade, depende de contexto. Ambiente molda a decisão. Se tudo ao seu redor incentiva a gastar, você vai gastar. Se tudo ao seu redor incentiva a distração, você vai se distrair. Se tudo ao seu redor valoriza a aparência, você vai priorizar a aparência. E sem ajustar o ambiente, você está lutando contra uma força invisível constante. Outro ponto ignorado é que enriquecer não resolve problemas internos. Pelo contrário, muitas vezes amplifica. Se você não sabe lidar com dinheiro, ter mais dinheiro não resolve, piora. Se você tem dificuldade com controle, mais recursos aumentam o risco. Se você usa dinheiro como compensação emocional, mais dinheiro intensifica esse padrão. Isso significa que o processo de enriquecer não é apenas externo, ele é profundamente interno. Ele exige maturidade emocional, exige autoconhecimento, exige responsabilidade. E essa talvez seja a maior verdade que os livros não dizem com clareza suficiente. Enriquecer não é apenas um jogo financeiro. É um processo de desenvolvimento pessoal. Você não constrói riqueza apenas aprendendo sobre dinheiro. Você constrói riqueza aprendendo sobre si mesmo. Aprendendo porque você gasta quando não deveria, porque adia quando sabe o que precisa fazer, porque se sabota quando começa a melhorar, porque repete padrões que já te prejudicaram. Sem esse entendimento, qualquer estratégia fica frágil. Os livros ensinam o caminho, mas não caminham por você. Mostram o mapa, mas não enfrentam a estrada. Apresentam o método, mas não sustentam o comportamento. E é exatamente aí que a diferença acontece. A pessoa que enriquece não é a que leu mais, é a que aplicou melhor. Não é a que sabe mais conceitos, é a que repete mais comportamentos corretos. E isso exige algo que não é ensinado diretamente. Compromisso com o processo, não com o resultado imediato, não com a motivação do início, mas com a repetição silenciosa. Com fazer o certo mesmo quando não parece fazer diferença. Com manter o padrão mesmo quando ninguém está vendo. Com continuar mesmo quando a vontade diminui. Porque no final, enriquecer não é sobre descobrir algo novo. É sobre sustentar o que já funciona. E isso é simples de entender, mas difícil de viver. Essa é a verdade que poucos livros enfatizam o suficiente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas continuam buscando a próxima resposta, quando na realidade o que falta não é saber mais, é fazer melhor, todos os dias, por tempo suficiente.